Oi, hoje a gente vai conversar sobre as funções orgânicas oxigenadas. As funções orgânicas oxigenadas são aquelas que possuem carbono, por isso são chamadas de orgânicas, e oxigenadas porque possuem oxigênio. Dentro delas nós temos várias, mas hoje vamos falar apenas de três, que são aquelas que possuem a hidroxila. A hidroxila é a união entre oxigênio e hidrogênio. Então, as funções que têm hidroxila, elas são chamadas de funções oxigenadas pela presença do oxigênio orgânica, porque essa função ela está relacionada ao carbono. E as três que nós vamos falar hoje são álcool, fenol e enol. A gente vai fazer aí uma comparação entre elas para a gente não confundir qual é cada uma. Então, o álcool é uma função orgânica oxigenada, onde eu tenho a hidroxila ligada a carbonos saturados, ou seja, carbonos que só realizam ligações simples. Por exemplo, eu tenho aqui na tela uma situação dessas. Eu tenho CH3 ligado a CH2, ligado a CH2, ligado a hidroxila. Então, como essa hidroxila está ligada a um carbono que faz ligação simples, eu digo que é um álcool. E como é que eu dou o nome do álcool? Então, o nome do álcool eu preciso relembrar como fazer a nomenclatura dos hidrocarbonetos, porque eu preciso contar a quantidade de carbonos, que nesse caso são 3, aí eu vou me lembrar lá do prefixo dos carbonos, met, et, prop. Então, prop, 3 carbonos. Ligação simples, an. Ligação dupla, en. Ligação tripla, in. Nesse caso, eu tenho apenas ligações simples, então vai ser an, prop, an. E a terminação do álcool é OL. Então, nesse exemplo aqui, nós temos quem? Um propanol. O que é que isso significa? É um álcool, porque tem terminação OL, formado por 3 carbonos que realizam ligação simples. Professora, mas eu vejo uns exemplos em que a nomenclatura tem números. Existem casos. Nesse caso, a hidroxila está ligada no primeiro carbono, porque eu começo a contagem de carbonos de onde fica mais perto da hidroxila. Como ela está no primeiro carbono, eu não preciso colocar a numeração 1. Mas, se a hidroxila não estiver no primeiro carbono, eu preciso sim colocar a posição dela. Classificação. Então, o álcool ele pode se classificar de duas formas. De acordo com a posição do radical, ele pode ser álcool primário, secundário e terciário. Então, o nome já sugere, álcool primário é quando a hidroxila se liga ao carbono primário, secundário, se a hidroxila se liga ao carbono secundário, e terciário, se a hidroxila se liga ao carbono terciário. Por exemplo, a gente tem aqui H3C ligado a CH2 ligado à hidroxila. Essa hidroxila está ligada a um carbono primário. O que é isso? É um carbono que se liga a outro carbono. Por isso eu digo que ele é um álcool primário. Vamos relembrar aqui a nomenclatura. Como é que eu faço a nomenclatura dele? Então, 2 carbonos, met, et. 2 carbonos, et. Ligação simples, an, álcool, terminação ol, etanol. Esse álcool secundário, por que ele é secundário? Porque a hidroxila está ligada a um carbono secundário. O que é o carbono secundário, que é esse que está marcadinho aí de verde? É porque é um carbono que se liga a 2 carbonos. Observem que nesse caso a hidroxila não está no primeiro carbono. Se você contar do início, ela vai estar no segundo. Se você contar pelo final, ela também vai estar no segundo. Então, nesse caso, qual vai ser o nome dele? Eu tenho 3 carbonos, né? Met, et, prop. Então, eu tenho um prop, an, que é ligação simples, 2, porque a hidroxila está no segundo carbono, ol. Então, eu tenho um propan 2-ol, tá? E o álcool terciário, quando a hidroxila está ligada ao carbono terciário, ou seja, um carbono, que está aí marcadinho em verde, que se liga a 3 carbonos, certo? Professora, e tem como ter álcool quaternário? Não, por quê? Porque a hidroxila ela entra em substituição a um grupo aí do carbono. Então, eu não vou ter como, ele vai até terciário.
E a nomenclatura desse, como seria? Então, a gente separa aí, ó, tem uma cadeia principal com 2 carbonos. A hidroxila está no primeiro carbono, que a gente já disse que eu começo a contar de onde fica mais perto da hidroxila. E tenho 2 radicais, tá? O radical também tá no primeiro carbono. Então, eu tenho o que aí? Um dimetil, porque eu tenho 2 metil, 2 radicais de um carbono. Cadeia principal com 2 carbonos, et, ligação simples, ol. Então, eu tenho um dimetil etanol, tá bom? E a outra classificação é de acordo com a quantidade de hidroxilas. Se eu tenho é um monoálcool, 2 diálcoois, 3 triálcoois. A gente já comentou que vai até 3, né? Então, uma hidroxila, um exemplo a gente tem aqui, que a gente já colocou, H3CCH2OH, que é o etanol, conhecido nosso. Um diálcool, eu tenho aqui OH, que é a hidroxila ligada a CH2, CH2, outra hidroxila. Então, como eu tenho aí 2 hidroxilas, é um diálcool. E no terceiro exemplo, tá marcadinho de azul para todo mundo visualizar melhor. Eu tenho 3 álcoois, por isso eu digo que é um poliálcool. Poderia ter mais? Poderia. Se eu tivesse uma cadeia carbônica maior, eu posso ter, sim, mais hidroxilas aí. Exemplos de álcoois bem conhecidos nossos. O metanol, met, um carbono, ligação simples, ol, porque é álcool. Então, as principais utilizações do metanol hoje é na produção do formal, né, que é o formaldeído, e também como solvente de tintas e vernizes. Quero chamar a atenção para vocês em relação à volatilidade dos álcoois. O que é que acontece? O álcool, ele possui as chamadas ligações de hidrogênio. Então, o que é a ligação de hidrogênio? É quando o hidrogênio se liga ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio, tá? Que é a chamada FON, flúor, oxigênio e hidrogênio. Então, o hidrogênio ligado a um desses 3 elementos, ele faz uma ligação bem forte. O que é uma ligação bem forte? Significa dizer que é uma ligação difícil de ser quebrada. Por ser difícil de ser quebrado, o que é que vai acontecer? Eu preciso de temperaturas de fusão e ebulição mais altas, tá? Aí o que é que vai acontecer? Quanto maior a minha cadeia carbônica, maior a temperatura vai ser necessária. Quanto maior a quantidade de hidroxilas, maior a temperatura vai ser necessária. Então, por exemplo, se eu tiver um poliálcool e se eu tiver um monoálcool, onde é que eu vou ter aí uma temperatura necessária maior de fusão e de ebulição? No poliálcool, porque quanto mais hidroxilas, mais eu vou precisar de temperatura de fusão e ebulição. Por que isso acontece? De novo, porque existem pontes de hidrogênio. E onde é que eu encontro pontes de hidrogênio? Nas ligações FON. Ou hidrogênio com flúor, ou hidrogênio com oxigênio, ou hidrogênio com nitrogênio. Professora, e se eu só tiver uma hidroxila? Se eu só tiver uma hidroxila, eu vou considerar o tamanho da cadeia carbônica. Quanto mais carbonos eu tiver, maior a minha temperatura de fusão e ebulição. E quanto à solubilidade? Então, eu falei ali do exemplo do metanol, que é usado como solvente. Então, é o seguinte, vamos entender o que é que acontece. A parte de hidrocarboneto do álcool, ou seja, formada de carbono e hidrogênio, ela é apolar. Já a parte da hidroxila, ela é polar. Então, se eu tiver uma cadeia pequenininha, como metanol, que só tem um carbono, etanol, que só tem 2 carbonos, então, essa cadeia, como ela é pequena, ela vai predominar a característica polar da hidroxila, e aí, como a água é polar, polar com polar se dissolve, então eu consigo dissolver em água. Por isso que a gente fala que o álcool se mistura lá com a água, ele se dissolve, tá? Mas quando eu falar disso, eu vou me lembrar que são álcoois de cadeia curta, de cadeia pequena. Se eu tiver um álcool de cadeia bem grande, o que é que vai acontecer? A parte de hidrocarboneto dele, que é a parte apolar, vai se sobressair em relação à parte de hidroxila, que é a parte polar.
e por isso ele não consegue se dissolver. Então, vamos ter bastante atenção a partir de hoje quando eu disser que álcool se dissolve em água, tá? E aí, o outro exemplo que a gente tem é outro conhecido nosso, etanol. Et, só tem 2 carbonos. Então, ele também tem uma solubilidade boa, tá? E uma temperatura de fusão e ebulição alta, mas não tão alta, porque eu só tenho aí 2 carbonos, tá? Pode ser usado em limpeza, desinfecção, higienização, combustível, usados em laboratório, solventes de tinta, vernizes, perfumes, síntese de produtos orgânicos, como o acetaldeído, ácido acetóico, éter comum, além de estar presente em bebidas alcoólicas. Então, entre os álcoois conhecidos nossos, o etanol é o mais presente nas nossas situações cotidianas. E o fenol, pela imagem a gente já sabe, o fenol é quando eu tenho a hidroxila ligada a anel benzênico. Essa é fácil de a gente identificar. Então, se está ligado a carbono, faz ligação simples, ou seja, carbono saturado, é álcool. Se está ligado a um grupo benzênico, é fenol. Simples assim, tá? E a nomenclatura oficial dele, eu uso hidroxi, para indicar que tem a hidroxila, benzeno porque é anel benzênico. A nomenclatura usual, que é a mais conhecida nossa, fenol. Exemplo de fenol, a gente tem aqui o hidroxi, 3-etil, 5-metil-benzeno. Vamos entender essa nomenclatura. Hidroxi, indicando que eu tenho a hidroxila, tá bom? Aí, observem que eu tenho outras 2 ramificações. Uma de um carbono, que eu chamo de metil, e uma de 2 carbonos, que é o CH2 e CH3, que eu chamo de etil. Na hora de colocar o nome, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar na ordem alfabética, tá? Então, eu começo a contar os carbonos aqui pela hidroxila, e eu venho 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então, o etil, essa ramificação aqui inferior, está no 3º carbono, 4 carbonos, 5 carbonos. Então, o metil está lá no 5º carbono. Por isso que ficou 3-etil, 5-metil aí no meio, tá? Então, ele começa com hidróxido e termina com benzeno, e aí no meio eu coloquei as ramificações. Então, nós temos que ter atenção quando falamos de fenol em 3 palavrinhas que gostam de aparecer aí pra gente. Quando é que elas vão aparecer? Quando eu tenho 2 substituintes no anel benzênico, tá? Esses 2 substituintes iguais, se eles aparecerem no carbono 1 e no carbono 2, eu digo que é orto. Observem nessa imagem aqui abaixo que o orto tá dos 2 lados. Por quê? Porque tanto faz se eu contar para um lado ou para o outro. Se ela aparece em 2 carbonos seguidos, é orto. Se ela aparece um carbono sim, um não e outro sim, ou seja, carbono 1 e carbono 3, eu digo que é meta. Se ela aparece no carbono 1, pulo 2, pulo 3, aparece de novo lá no 4, eu digo que é para. Vamos ver aqui exemplos de como fica isso, ó. Orto, eu indico por O. Orto, bromo, fenol. Por quê? Porque eu tenho aí 2 substituintes na posição de carbono 1 e carbono 3. Aí, aqui no outro, o que é que eu tenho? 3, 4, por quê? Porque eu contei ali, ó, os carbonos de clorofenol. Professor, e aí nem é orto, nem é meta e nem é para, não. Por quê? Porque a gente falou que aqui tem 3 substituintes e a gente falou que é quando tem 2, tá? E esse aqui de baixo, eu vou usar orto, meta ou para? Não. Por quê? Porque aqui eu também tenho os 3 substituintes, tá? Lembrando da ordem alfabética, então eu vou ter o quê? 3 bromo, 5 clorofenol. E eu poderia colocar o hidróxido no início e o benzeno no final? Poderia, porque a gente já falou lá atrás que é a nomenclatura da IUPAC. Quando eu uso fenol, é a nomenclatura usual, que também é correta. Um exemplo de fenol na natureza, para a gente se situar, é o cravinho da Índia, tá? Chamado de eugenol. Então, responsável pelo cheiro do cravinho da Índia, que é bastante conhecido nosso como antisséptico, é utilizado em doces, etc., ele é um exemplo de fenol, que a gente chama de eugenol. E o enol, quando é que eu tenho um enol? Então, o enol é quando eu tenho a hidroxila, como está aqui representada, ligada a um carbono
insaturado, ou seja, é um carbono que faz ligação dupla. Também é muito fácil de identificar o enol, não vamos confundir com álcool. Álcool é só ligação simples. Tem carbono ligado à hidroxila fazendo ligação dupla, ele é enol. Ele não é muito visto nos exemplos. Por quê? Porque são compostos instáveis, ou seja, que se mudam, que se transformam. E geralmente eles se transformam em outra função, como o aldeído e a cetona, que é tema aí de outro estudo. Exemplos aqui de enol. Então, eu tenho aqui, ó, muito fácil a nomenclatura. Conta os carbonos, 2 carbonos, primeiro exemplo, então, et, ligação dupla em, terminação ol, por causa da hidroxila. Então, aí o primeiro é um etanol. Segundo exemplo, conta os carbonos, então, 3 carbonos, prop, que eu não preciso colocar, só se eu quiser um em, ou só em, indicando que eu tenho aí uma ligação dupla, e o ol, indicando que eu tenho a hidroxila. Então, pode ser prop, em, ol ou propenol, tá? E o último exemplo aqui da tela, onde eu tenho também 3 carbonos, só que agora a hidroxila está aí no meio. Então, eu vou contar que ela está o quê? Carbono 1, carbono 2. Carbono 2, então eu vou ter um prop, em, 2ol, ou simplesmente propen, 2ol. Simples assim de a gente identificar, tá? E é só estudar que vai dar tudo certo.